Ok. Bom, estamos de volta. A gente já vai cumprimentar aqui os nossos presbíteros que vão aquecer esta noite de segunda muito gelada aqui no Rio Grande do Sul, Cachoeira. E bora lá, vamos cumprimentar. Aqui temos os dois aqui que estão participando hoje. Eles estavam no encontro de Passo Fundo e vão ter coisas para contar pra gente aí, né, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos aí do Estúdio Menorá, todos os ouvintes, simpatizantes. Que Deus possa estar abençoando aí a todos. Muito bem, Eduardo é de Piratuba, Santa Catarina, e temos Berlim Marcos de Maravilha, Santa Catarina. Isso aí, Berlim, ou não sei se chamam de Marcos ou Berlim, tem os irmãos que chamam de Marcos. Boa noite. Olha, o mais popular é o Marcos. Marcos, isso aí. Daí às vezes me chamam de Maravilha, mas daí se for chamar de nome, vão chamar de Berlim, é uma cidade também, daí é brabo, né? Vamos ficar com o Marcos. Que beleza. Quero deixar aí meus cumprimentos a todos os irmãos aí, à mesa, a todos os ouvintes do programa Estúdio Menorá. E que o Senhor se derrame essa noite aí através de todos os que forem usar a palavra e possamos edificar a todos os ouvintes. Boa, é isso aí. Teve uma vez que chamaram o Marcos de Filipinho no encontro. Sim. Já puxaram o sobrenome e eu sabia que era ele, né? Quando ele subiu, já falou, né? É verdade. O nome dele não é Filipinho, né, Bruno? É isso aí, Marcos. Vamos lá, Marcos. Já puxa aí um ponto aí de sexta ou sábado aí com o que o senhor falou contigo aí. Uma das várias coisas que o senhor fala com a gente no encontro, né? Num culto de recepção. Mas puxa a conversa com a gente aí. Eu assisti uma ministração que o apóstolo falou que o Senhor já teria mais novidades para nos apresentar, mas que devido à nossa desobediência, o Senhor ele volta a bater na mesma tecla, né? Que Sim. É a tecla do ego, da falta de perdão. E eu vejo que muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o dízimo, mas perdão, a rejeição, tudo isso é pecado, né? E atrasa a obra do Senhor, atrasa as igrejas de uma forma geral, né? E também o Senhor falou muito forte comigo a questão dos testemunhos, né? Nós temos o material da editora, que é o valor do testemunho. Verdade. E como nós somos testemunhas do Senhor, eu vejo que é muito importante os testemunhos, né? E cada vez mais se destacam, né, os testemunhos nos micro-regionais, né? E Marcos, tu vê que Deus já trabalhou bastante essa área do perdão na tua vida? Quando a gente chega, né, na igreja, começa a caminhada com o Senhor, eu creio que é uma das áreas que o Senhor mais trabalha, né? Porque sem isso a gente não vai pra frente. Hoje tu tem que passar também, né, sobre o perdão para as ovelhas, né, que estão contigo. Então como é que é essa área na tua vida, assim, com o Senhor? O Senhor, ele trabalhou muito na área do perdão, porque eu tinha uma época que eu fazia aquele xizão assim em cima da pessoa e eu não buscava mais, não conversava com a pessoa, desviava, cortava caminho, e eu vejo assim que é uma obra do Espírito, porque não é apenas você ir lá conversar com a pessoa e pedir perdão, é você não sentir mais aquele peso, você conseguir conviver novamente com a pessoa sem ter mágoa, sem ter sentimento, nada, né? Nenhum sentimento ruim, apenas coisa boa. Você se sente mais leve, tudo flui melhor, né? É verdade. Mas é que nem o ministro falou ali no culto da recepção, acho que foi, que isso não é mérito meu, não, é mérito do Espírito Santo, porque eu sei a natureza que eu tinha dentro de mim e
você fazer um acerto com uma pessoa, liberar perdão, pode ser uma coisa superficial, mas daí vai continuar aquele sentimento ruim, né? O perdão, ele só é real e verdadeiro quando eu não sinto mais nada de ruim por aquela pessoa, né? Verdade, muito interessante. Eduardo, entra na conversa com a gente. Esse ponto aí que o Marcos falou, né? Se eu perdoei alguém, não é porque eu sou bom, né? Ou espiritual. Você sentiu alguma vez espiritual por perdoar, né? Deus falou contigo também nessa parte de que é mérito de Deus, né? Se a gente perdoou alguém, foi Ele que nos convenceu, né? Não é porque a gente é querido, né? Amém. Eu já me senti muitas vezes espiritual, né? Não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes que eu achei que eu estava no espírito, né? Mas aí Deus vem e põe um pouquinho mais de luz e a gente fica só envergonhado, né? A gente só passa vergonha. Porque essa questão, irmãos, até trazendo assim o culto mundial, eu entendo assim que parece que Deus fez algo ao contrário. O culto mundial é como se fosse a primeira ministração, o sábado, a segunda, e a terceira ministração na sexta-feira, porque o culto mundial falou das nossas carências afetivas, né? É ali que começa o problema do perdão, né? Da mágoa, da ira, do ódio, do ressentimento, do rancor. E aí até foi falado no culto mundial, né? Viu? Te preocupa em matar essa natureza pecaminosa. E a gente está muito preocupado porque o outro não me atendeu, o outro não me entendeu, e aí começa esses problemas de relacionamento, né? Esses problemas que é a falta de perdão. Sim. Que foi tratado no sábado. E aí na sexta-feira eu tive um sentimento assim, que Deus queria fazer um concerto com a igreja. Esse foi o sentimento que eu tive, assim, que Deus proporcionou aquele momento ali para a igreja fazer um pedido de perdão, para a igreja se consertar com Deus, né? Então eu mato a natureza pecaminosa, some os problemas entre irmãos, entre pessoas, e aí eu tenho um concerto com Deus, né? Assim foi o que eu recebi no final de semana. Pois é, mas eu também vi parecido, assim, Eduardo, me chamou a atenção... que deu essa sensação que foi o contrário, né? Só que tudo se complementou e aquilo bateu muito em cima de mim também, porque ali citou no culto mundial, né? 10, 20 anos, pessoas na igreja que estão com esses problemas que a gente nota que é ministrado no início, né? No livro Cura Interior, quando a gente começa algum grupo familiar ou discipulado, a gente vai justo nessas partes aí de amargura e ressentimentos. Queria ver com o Sérgio, assim, Sérgio, se bem por cima tu pudesse explicar pra gente a diferença de um ressentimento e uma amargura. Eu estou amargurado ou eu só estou com ressentimento. O que tu poderia abordar para nós aí essa diferença? Bom, a amargura, ela é o fato, né, que desencadeou a ira, a revolta, né, e machucou as emoções da pessoa, né, e essa ferida, ela está viva, e ela não será, e ela sendo viva, ela traz um desequilíbrio emocional na pessoa, porque a pessoa fica com deformidade da saúde emocional e fica com o raciocínio totalmente bloqueado para fazer avanços de interpretação e de conversa com Deus. Então ela fica privada da graça de Deus. Mas vamos supor que ela, ouvindo os princípios do Senhor, do perdão, o princípio de Deus, ela decide perdoar. Então, aí é uma questão de decisão, de escolha. Então a pessoa vai lá, eu escolho o Senhor, porque não é Deus que perdoa por nós, nem os outros. Eu que tenho que me apresentar e dizer para Deus, olha, eu decidi perdoar essa pessoa. E ela me ofendeu, eu decidi perdoar essa pessoa. E agora, dali para frente,
Foi uma decisão que tu tomou e você vai ter que ter caráter para sustentar aquilo na presença de Deus. Sim. Né? Tá. Agora, o ressentimento, depois que tu acerta a questão do perdão, que é decisória, aí vem a parte emocional que está ferida também, né? Porque tu fez uma decisão mental e a mente estando acertada com Deus, aí o emocional começa a receber os reflexos de libertação, né? Mas as dores da ferida vão ficar, porque ela recebeu o curativo, recebeu os pontos, ali dando um exemplo aí, né? Mas ela vai ficar dolorida por um bom tempo, né? Mas na tua cabeça está definido o perdão. Então o que a que cura acontece? do ressentimento é o espírito que traz. Também é. Só que o ressentimento, ele não é uma afronta de desobediência ao princípio. O ressentimento é a consequência da ferida que está sendo tratada. Seria como se fosse uma cicatriz. Tu tá lá com pontos curativos, tudo. Tu tá resolvido, tomou antibiótico, botou o antisséptico, tá tudo pronto, né? O mertiolate, né? Do Luciano, tempo do Luciano. Para com isso, Bruno. Então agora tem que esperar aquela ferida ser curada. Mas geralmente, nesse percurso do ressentimento, Satanás traz à mente os fatos que causaram a dor em você, da ferida. E aí o que tu tem que fazer? O que Jesus fez no deserto. Está escrito, Satanás: se eu perdoo as ofensas dos homens, Deus também perdoa as minhas. Sim. Te afasta. Então tu vai ter que, pela crença na verdade, sustentar a tua decisão e suportar essa guerra espiritual mental que Satanás vai travar contigo. Porque senão, Sérgio, a amargura... o ressentimento pode voltar para uma amargura de novo, né? Se eu não guerrear essa guerra. E o que acontece? Quando uma pessoa passa a conceber esse retorno frequentemente de lembrar e não repreender, é a mesma coisa que alguém pegar uma faca e começar a mexer naquela ferida que já estava costurada, que já estava com medicação, com tudo, e vai abrir ela de novo, porque tem infecção, vai infeccionar. Vocês já viram falar em cirurgia que infecciona pós-cirurgia? O que aconteceu? Entrou uma bactéria, entrou um pensamento de Satanás e fez a pessoa voltar a pecar de novo. Isso pode acontecer. Passarinho fez ninho. Pois olha... Isso pode acontecer. Muito... Então, o ideal é que você exercite a fé e manter a decisão que você aliançou com Deus na liberação do perdão. É por isso que lá em Tiago 1,12 está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta as provações, que Satanás vai vir na mente te acusar. Mas tu vai deixar isso aí, tu é um bobo. Olha o que o cara fez para você. Ele vai começar a te lembrar do que ele fez, os desaforos. E aí a justiça própria começa a brotar e é a faca que está mexendo na ferida, sabe? A justiça própria. Daqui a pouco a ferida está sangrando, está aberta de novo e a amargura volta. Muito sério. Pois é. Interessante. Josué, como é que está os comentários aí do povo que está acompanhando hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube. O José Henrique colocou assim, ó: eu recebi muito do Senhor neste encontro. Micro-regional de Passo Fundo foi um fluir muito grande. A Fernanda Meira de Lima colocou assim, ó: foi a primeira vez que fui a um encontro fora de Cachoeira do Sul e foi fenomenal. Que emoção. Sentir o fogo do Espírito e entender mais da vontade de Deus para nossas vidas é libertador. Tivemos mais comentário mais abaixo. A Jane colocou assim, ó: o Miguel saiu do encontro com 2 livros Cura Interior e desde sábado me mostra eles. Acho que vou ter que ler com ele. Domingo já fechou aí. Olha aí, ó, que bênção. E o Maros colocou assim, ó: o perdão nada mais é que um ato de amor. Jesus fez o mesmo por nós lá na cruz, onde ali ele estava sendo assolado, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele decidiu amar. E ele continua assim, ó: ele podia amaldiçoar
aquelas pessoas, mas ele tinha a realidade que aquelas pessoas estavam energizadas por Satanás e não sabem o que estão fazendo. É isso aí, tivemos bastante comentário aqui no YouTube com a gente. Muito legal nesses encontros, né? Então fica a dica, né? A gente brincou antes, né? Eu brinquei sobre Mato Grosso, mas se vai ter uma excursão para Novo Hamburgo, vamos se organizar, já Cachoeira e região, e aproveite, né? Porque vai ter, né? Então tá bom. Santiago já mandou um WhatsApp agora aqui, ó, tá organizando aqui, ó. Boa noite, irmão. Próximo micro-regional Novo Hamburgo, dia 26 de julho. Isso aí, fica a dica, já estamos então. preparando a lista. 1 mês e meio pra gente se organizar e vale muito a pena, né? Ok. Ó, José, já coloca o número dele então na tela aí pro pessoal ir mandando as mensagenzinhas aí, né? Já vou falar aqui também. O número do Pedro Santiago, agora para Novo Hamburgo, mês que vem. Área 51985201525. Tá na tela, só bater um print, salvar. E a gente encontra os irmãos de longe, né? Eu encontrei o José, né, lá e falei, José, continua comentando no programa, eu falei, né, que ele tá no top rank ali das comentaristas. Ele comentou aí, então que legal. Né, mas já puxando o assunto e também sobre o perdão, né? Fiquei pensando, né, o quanto é grande, né? O perdão de Deus, né? E o quanto tem poder o perdão de Deus, o poder que tem, né? Esse perdão que Deus nos deu, né? Sem a gente merecer, né? Éramos devedores e nunca pagaríamos essa dívida. E Deus nos perdoou, né? E estava hoje pensando, mulher adulta, né? O poder que teve o perdão de Deus na vida daquela mulher. Tirou ela de lá de um lamaçal, né? De um poço de lama e transformou a vida da mulher, né? Num ato, numa conversa, né? Com Jesus. E nós precisamos tomar posição, também tomar posse desse perdão que nós recebemos, porque ele é muito poderoso. Né? É sinônimo de que a verdade liberta. O perdão de Deus nos libertou já e tem muito poder. E hoje Deus quer nos usar, seu Luciano. O que você, final de semana aí, falou contigo? Eu vou falar sobre o final de semana também, né? O tema é muito interessante, né? Para todos nós, né? Eu preciso revisar o meu coração diante do Senhor, questão dos ressentimentos. Pegou, acho que todo mundo aí, né? Daqui a pouco os sanguíneos têm facilidade. Não, tá perdoado, tá tudo certo. Já perdoei, a gente levanta a mão e diz assim, não, tá tudo perdoado. Mas as cicatrizes estão ali. O Eduardo falou de cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz de 9 pontos no meio da minha mão e é só eu lembrar, eu toco aqui, eu sinto ela dar uma fisgadinha ainda, né? E aí a gente pensa, poxa, realmente, de vez em quando tu pensa naquelas ofensas, tu pensa naquilo e aquilo, né, quer dar uma machucadinha, quer dar uma entristecida de novo. Parece que quer voltar, né, aqueles resquícios, então eu tenho que cuidar do meu coração. Mas tem algo assim que eu queria compartilhar na noite, assim, que eu tô achando, tá me dando uma alegria muito grande de ver os encontros com títulos. Sim. Todos os títulos, todos os temas. Que temas são esses, né, irmãos? São temas de cura interior. E se Deus está trazendo a memória de volta, eu já tenho observado aqui no convívio, né, na igreja de Cachoeira, uma igreja é a mais antiga, né? Embora hoje grande parte do povo não é um povo muito antigo, mas há aqui irmãos de muitos anos. O que ocorreu no decorrer dos últimos 10 anos? Povo pulando etapa, né? O povo do sul mesmo não lê, né? É vídeo e áudio, leitura é muito pouco, né? E no tempo antigo nós não tínhamos a leitura, nós não tínhamos material, mas nós tínhamos as mensagens que nós assistimos. E eu me lembro aqui no passado, Cachoeira do Sul, quando as reuniões eram extremamente presenciais, a cura interior, eu não me recordo, não sei se o Sérgio lembra, isso ficou aí uns 7, 8 anos, seguido, tinha cura interior toda a semana, para pegar todo o povo novo que chegava. Então, quem ia ficando mais velho, ia ficando semi-aberto, reincidente ali, ia e voltava, mas o povo novo ninguém escapava. Sim. Porque quando chegava uma pessoa nova na igreja, me lembro na fila da oração, a gente já dizia, quinta-feira tem como tu tá às 20 horas no tabernáculo, tem cura interior. Aquilo era muito importante, porque aquilo ali era uma base, era cura interior, padrão divino para a família e a escola de formação de obreiros. Está tudo na livraria hoje. Só que hoje o presbítero tem que pegar isso, né? Vou lançar já um compartilhar aqui com Piratuba e Maravilha, né? O que os irmãos pensam, sentem, o que está sendo desenvolvido, né? Nós temos que ter essa preocupação. Eu e o Heriberto, que a gente tem essa preocupação assim, com esse povo novo que chega e que não acessa. Esse dia uma pessoa chegou para mim, olha só, e disse assim, pastor, me ajuda a orar aí que eu estou com depressão. Né? Ele não tem sintoma de depressão, mas ele diz que tem depressão, então eu respeito a pessoa. Essa pessoa faz uns 40 dias que está vindo aqui na igreja.
E eu deixei ele falar no início de um culto, eu chamei ele pro lado da livraria e peguei o livro, assim, o Livros da Depressão, e disse assim, o senhor conhece isso aqui? Aí eu vi que ele se espantou com o título, que ele nunca tinha visto o livro. Né? Ou seja, já era mais uma ovelha que ia pular etapa. Né? Aí o cara vai para o grupo familiar, ele vai ouvir sobre o regar, estrutura da igreja, corpo de Cristo, e, né, assuntos lá na frente, né, e aquela base ali de curar os traumas, as feridas, que às vezes foi coisa lá de infância, foi maus tratos, foi abuso, aquilo pulou, e quando vê, a pessoa está lá trabalhando, às vezes como uma liderança, e está cheia de déficit, né, como a gente recebe, eu estou dizimando, estou ofertando aí, mas nada acontece na minha vida. O cara já está com o dedo no peito do Espírito Santo ali, brabo, ressentido, amargurado. Por quê? Porque pulou etapas, não passou por aquilo ali. Vamos passar para o Marcos aí. Vai lá, Marcos. Emenda. Uma coisa que nós estamos implantando agora aqui é um compartilhar nos grupos familiares a respeito de materiais e a respeito da mesa, do que está sendo falado durante a semana. Né? Então, é falado do culto mundial, é falado do Café com Cristo e a respeito dos materiais também. Mas é que nem o irmão falou, agora com a TV por assinatura ficou mais fácil porque tem os áudios. O povo não é muito de ler. O povo quer ouvir, assistir, mas vai ter que ser feito também esse trabalho. Nós estamos montando a livraria aqui também, né? E esperamos que o Espírito venha estar dando revelação a essas ovelhas também, né? E a gente dá a direção, leva a palavra até o ouvido das ovelhas e do ouvido ao coração é o Senhor que faz, né? E é um trabalho que tem que ser feito porque no final é o que vai restar para nós, né? São os materiais impressos e a palavra. Né? Sim. Eduardo. Amém. Sabe que aqui em Piratuba já foi implantado, assim, no passado a gente fazia a cura interior, né? Se fazia, então, toda quarta-feira tinha aquela reunião, mas o que eu percebo, assim, as pessoas, elas estão diferentes, mudou a maneira. E aí o Senhor nos trouxe a estratégia aqui de fazer seminários, trazendo esses temas de cura interior. E aí faz sexta, sábado e encerra no domingo, aquele título, né? Então, assim, a gente também tem o PDF, né? O Padrão Divino para a Família, que está ali. Hoje vai ser o final de semana dos filhos. Então, quando o Senhor traz a direção, se faz sexta, sábado e domingo, traz esse seminário, né? Então, essa foi a direção, porque é necessário. Não tem como a gente pegar uma semente boa, que é a palavra, e largar no meio do mato. Aquele coração não foi cultivado pelo perdão, não foi cultivado ainda pela cura interior, né? Sim. Então, primeiro se faz essa cura, e aí depois aquela semente, ela vai frutificar, né? Isso que o Marcos falou, né? Da gente trazer a palavra até o ouvido. Agora, se o coração não está preparado, dificilmente alguém chega na igreja que nunca ouviu que tem que perdoar. Todo mundo já ouviu que tem que perdoar, mas a igreja precisa dar essas condições para a pessoa fazer aquela limpeza, aquela cura interior, né? Para poder dar o crescimento, né? Sim. E como é assim, Eduardo, esse apacentamento, como a gente ouviu, né, no culto mundial, que as pessoas, né, nós também queremos as bênçãos, mas não queremos o abençoador, né? Queremos, né, os benefícios, mas não queremos aquele que dá o benefício, né? Nos rendermos a ele, nos entregarmos, né? E como que é assim ter esse apacentamento aí, como tu faz? Tu tem irmãos que te auxiliam aí, líderes de grupo, enfim, irmãs, para levar para essas pessoas que elas não precisam apenas, né, da solução do problema, elas precisam daquele que soluciona, né, o problema, que é muito além daquilo que elas buscam, né, só uma cura, só uma bênção, mas que elas precisam, né, se render ao Senhor. Como que
faz trabalho aí em Piratuba. Amém. Esses dias eu ainda compartilhei no culto aqui, né, que a gente não busca o Senhor até a nossa vida ficar boa, né? Porque uma vida boa a gente tem já, né? Tem os probleminhas, um ajuste, mas a gente não busca Deus até a nossa vida ficar boa. A gente busca Deus porque Ele é Deus, né? Sim. Então, essa visão é que a gente tem que tentar implantar. E aí não tem como eu não falar, irmãos, da dica do mês agora, que é Santuário de Deus sois vós. Porque essa dica, ela tem um poder espiritual de nos levar para a prática. É como se o Espírito nos pegasse pela mão e nos conduzisse, né? Eu não sei, não é só pelo conhecimento, mas parece que este seminário tem um poder espiritual de nos conduzir para a prática. Então é muito interessante, assim, os presbíteros passar isso para as lideranças, né? Fazerem, incentivar eles a acessarem esta dica do mês, né? A dica do mês sempre é interessante, mas esta, ela está levando para uma prática. Então, isso é muito interessante aí. Legal. E aí, Marcos, como que é levar para as pessoas que talvez o problema delas não é o vício, o problema delas não é a separação, que essa é só uma consequência, né, dos problemas, que a raiz é muito mais profunda, né, essa ansiedade, essa rejeição, essa amargura. Como que é o trabalho aí de levar para elas essa visão do reino, né, essa visão da cruz, né, e que a palavra de Deus ela tem poder, né, para destruir com essa natureza pecaminosa, né, que essa é a vontade de Deus, né, não apenas nos libertar de algo, parou de fumar, tá, mas isso tudo bem, mas e antes, né, lá na alma, né, sentimentos, emoções, como que vocês fazem para levar para a mesa, para os materiais, enfim. Na verdade, como o Eduardo falou aí, você tem que fazer um serviço de apacentamento e quem constrange é o Senhor. Que muitas vezes nós usamos tudo que nós recebemos, todo o conhecimento, e nos transformamos em legalistas e religiosos, né? E todo mundo sabe que a religião mata, né? E então nós fazemos um trabalho voltado para pelas ministrações, pelo fluir do rio, e que nem o apóstolo sempre fala, uma Bíblia no meu colo e uma Bíblia no colo da pessoa que está recebendo, e o Espírito Santo fala com ela, porque tudo aquilo que eu falo ela não vai receber da mesma forma com ela tendo acesso na palavra, né? E a melhor forma, e o apóstolo já deu várias vezes essa dica aí, e eu vejo que é a principal regra que nós temos que seguir, né? Porque a obra ela já está pronta, o trabalho já está feito, nós já temos tudo mastigadinho, então não tem nada que nós começar a querer inventar coisa e querer fazer alguma coisa aí da carne, né? Que isso Sim. vai ser queimado, né? Ok. Tá certo, o pessoal está gostando do compartilhar aqui que os presbíteros estão trazendo para nós, né? Estamos tendo ao vivo aqui com vocês também os comentários. E Josué, dá aquela passada final aqui antes de nós encerrarmos. Mais comentários aqui, o José Henrique colocou de novo: perdão é um ato de amor. E a Graciela Nunes, que é de Passo Fundo, colocou: realmente o Espírito Santo estava presente no encontro microrregional em Passo Fundo. E a Maria Lúcia colocou assim: esse microrregional de Passo Fundo mudou meu pensamento. Moro com minha mãe, cuido dela e vi que eu estava cheio de justiça própria, porque quando criança me tinha rejeitada por ela. Embora já tivesse liberado perdão, eu havia pedido perdão a ela, mas havia ainda ressentimentos. E ela continuou assim, ó: a palavra diz que agora já não olhamos as pessoas segundo a carne, mas segundo a Cristo. E o Marius colocou: não existe bênção sem obediência. Não faz mais sentido chegar diante de Deus amargurado e querer receber bênçãos. E a Angelita Spig colocou: riquíssimo compartilhar dos irmãos sobre o ressentimento, perdão, cura interior e a dica do mês. É isso aí. Boa. É isso aí. Muito obrigado pelos comentários. E o pessoal tem perguntado aí, né? Às vezes sobre as mensagens surpresas aí que o Ministério
libera. Sérgio, semana passada nós ia te perguntar ao vivo aqui, não sei se já tem alguma data, esse mês sai algum, será? Já tem aí, não sei se já foi anunciado, passei hoje, despachei hoje isso, se não me engano é dia 27 de junho. Ó, que Esse legal. mês, então, 27 de junho. O pessoal já pode anotar aí. Sexta-feira, é isso aí, uma sexta-feira. E o tema, eu não lembro agora. Mas já- Bom vale, né? Aí Lá no ar. é sacanagem, né? todo mundo ficou esperando o tema. Isso é marketing, Eduardo, é isso aí. Sim. É isso aí, pra chamar o povo. Até Mas eu quinta-feira. acho que já está nas redes sociais, eu acho que é isso aí. É? Acho que amanhã já chega. Se não entrou hoje, é amanhã. Que legal. Então tá, então vamos ativar o sininho aí, pessoal. Siga no Instagram, a TV Menorá, Estúdio Menorá aí, Pão de Judá e Editora Vento Sul. Você vai estar por dentro das novidades. Agradeço a participação dos nossos presbíteros. Valeu, Eduardo. Valeu, uma boa noite aí, que Deus abençoe. E vamos perseverar, né, com paciência e perseverar nas provações, né, em nome de Jesus. E aí não tem erro. Aí nós vamos chegar todo mundo junto lá. Que Deus abençoe a todos. Boa, a gente agradece. Valeu, Marcos. Boa noite a todos aí. Quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos e que o Senhor venha estar jogando luz aí para cada vez mais nós nos libertarmos dessas maldições hereditárias, traumas, tudo isso que nos impedem de servir ao Senhor. Amém? Temos Brasília aí no fim da semana, oramos aí para o micro regional de Brasília, né? É verdade. Perfeito. E da Esse- região 8, quando que é? Não faço ideia. Dia 12 do mês que vem. Dia 12 de julho, tá perto também. Ô, que tal, tia? Essa é Chapecó. Chapecó, dessa vez é verdade. Tá certo. Nossos encontros aí, até vou pedir, José, se tiver o de Brasília, a imagem, tá na tela aí já. O cristão e a depressão. Este é o tema do encontro. E o Luciano estava falando que estava interessante, é verdade. O pessoal tem comentado muito isso, Luciano. Um evento gratuito para toda a família. É isso aí. Sérgio, muito obrigado pela participação. Eu agradeço aí a presença dos presbíteros, participar com a gente aqui. Uma boa noite aí para toda a audiência e a todos do estúdio. Deus abençoe a todos.